Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem de dia, para quem de tarde, para quem de noite. Força, foco e fé, que bom que você está aí concentrado. Vamos dar prosseguimento aos nossos módulos de História Geral, conteúdo bastante extenso para o seu concurso. Precisamos de força de vontade, vou repetir isso todos os módulos. Só a força de vontade vence. Não há mistério, segredo nenhum. Tem um monte de vídeo aí dizendo que tem um monte de segredo. O segredo é força de vontade, assistir as aulas, ler a apostila e praticar muito exercício diariamente. Não tem final de semana, não tem... É foco na aprovação do seu concurso. Vamos dar sequência, mas ao mesmo tempo com alegria e com leveza, né, pessoal? Não pode nada, pode ser pesado. Se for pesado, se for para você sofrer, aí que você não vai passar mesmo. Você tem que se dedicar, força de vontade, mas com alegria. Com alegria como, professor? Porque eu já estou projetando lá, eu na minha carreira sonhada. Eu sonho lá com a minha carreira e isso vai me fazendo ter leveza para estudar, porque eu fico imaginando eu já lá, ocupando a minha carreira, certo? Então vamos lá, módulo 11. Vamos falar agora da maravilhosa, gloriosa e muito falada em história Revolução Francesa e a Restauração. Bloco 1 vamos falar sobre a Revolução Francesa especificamente. Bloco 2 vamos falar do governo de Napoleão, não podemos falar de Revolução Francesa, apesar de não estar lá no conteúdo, ele faz parte desse processo até a Restauração, tá? Sou o professor Guilherme Sarmento, meu e-mail é o guilassar@gmail.com. Quiser me seguir no Twitter, @guilassar. E aí quiser mandar alguma dúvida, já sabe. Eu abro meus e-mails todo dia, se não puder te responder no mesmo dia, eu te respondo no dia seguinte. Vamos para a Revolução Francesa? Com alegria, com leveza, mas com força de vontade? Vamos que vamos, galera. Vamos lá. A Revolução. Olha, os acontecimentos que culminaram com a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha, ela é o fato que se tornou o marco da Revolução Francesa. Né? Por quê, professor? Porque a Bastilha era uma prisão medieval dos governos e depois dos governos absolutistas, dos reis absolutistas. Naquele momento da Revolução Francesa, ela já estava praticamente desativada, mas a força simbólica da tomada da Bastilha foi muito forte, muito forte. Então os acontecimentos que foram rápidos e espontâneos, lembra lá que a gente falou da Revolução Industrial? Espontânea e rápida, processos históricos na Inglaterra, que nós já vimos, já estudamos, naquele módulo específico, levaram a isso. Aqui é a mesma coisa, processos históricos foram levando a Revolução Francesa a acontecer de forma espontânea. Sem contar que a França foi o país símbolo do absolutismo, e sem contar que a França foi o país, o principal país do movimento iluminista. Certo? Então vamos lá. Tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. É o símbolo da Revolução Francesa. É a partir daí que nós temos a data da Revolução Francesa. Tá? Marco inaugural também da Idade Contemporânea. Você tem vários marcos. Isso aqui é meio besteira. Você tem muitos marcos. A Revolução Industrial também pode ser um marco, não pode? Da Idade Contemporânea? Pode. No aspecto econômico? Pode. No aspecto político, esse aqui é um marco bem interessante. A tomada da Bastilha, a Revolução Francesa. Marco dessas transformações para a Idade Contemporânea. Foram sucedendo de forma tão rápida e espontânea que muitos foram pegos de surpresa. Inclusive, muitos nobres, vazaram da França, desculpa o termo, foram embora com medo de perderem as suas cabeças também, porque o rei francês perdeu a sua cabeça. Beleza? Todos foram pegos de surpresa por conta da rapidez que a coisa foi se tomando. Como é que foi isso? Tá? Mais uma vez, nós temos aí a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. A Guerra dos 7 Anos ela deixou a França num estado de penúria econômica incrível. Tá? Gerou muitas insatisfações. Muitas. A França derrotada, ela começou a viver uma forte crise econômica, uma forte crise econômica mesmo, que foi piorada em 1780 por mais colheitas no campo. Mas
colheitas no campo. Isso agravou ainda mais o estado de penúria. Mas assim, estado de penúria mesmo, com carestia, fome, miséria, preço do pão lá nas alturas, por conta do trigo, más colheitas. Certo? Isso agravou muito e alastrou a miséria na França, gerando muita satisfação. Tem até a brincadeira que dizem que a rainha Maria Antonieta tenha dito que comam brioches. Né? Isso aí é lenda urbana, tá? Mas, de qualquer forma, é significativo essa lenda para mostrar o que o povo francês está vivendo nesse momento. Uma forte crise econômica, beleza? Por conta da Guerra dos 7 Anos, que foi agravada pela má colheita de 1780. Más colheitas por questões climáticas aí, beleza? Questões naturais. E aí a fome, a miséria se alastra. Luís XVI, tadinho Luís XVI, era um rei novo. Ele assumiu, né, no lugar do avô, o avô morre, e ele assume, mas ele assume novinho. E ele quer fazer reformas para recuperar a economia francesa. Ele quer isso aí. Ele, presta atenção, queria reformas para sanar as finanças. E aí ele propôs, tadinho, tributar a nobreza e o clero, tá? Convocando aí uma Assembleia dos Notáveis. Essa Assembleia dos Notáveis, composta só por nobres e o clero, o alto clero, tá? Ele convoca para dizer, galera, poxa galera, vamos lá, vamos usar a razão aí, vamos usar a lógica, precisamos sanar os cofres públicos, precisamos sanar essa crise econômica e vou precisar aí fazer, entendeu? Cobrar tributo de vocês. Para você, meu amiguinho, minha amiguinha, pessoal, a nobreza e o clero, o alto clero, aceitou ou não aceitou? Não aceitou, ninguém quer. Quem em sã consciência quer fim dos próprios privilégios? Deveria, né? Seguindo a lógica, o raciocínio, pô, eu já tenho, né? Se eu ceder um pouquinho, não tem problema nenhum, vou ficar mais pobre ou mais rico por causa disso, certo? Mas acontece que a Assembleia dos Notáveis fracassaram, pois os grupos não aceitaram perder privilégios, nem a nobreza e nem o alto clero. Tá? O que o rei faz? Convoca os Estados Gerais, que não eram convocados há muito tempo, pessoal. Beleza? Convoca os Estados Gerais. Os Estados Gerais eram compostos lá pelos 3 estados ou ordens. Lembra que eu falei para vocês? Que isso aqui era só uma reconfiguração das 3 ordens medievais. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. E terceiro estado, o povo. E aí lê esse povo, a burguesia, os artesãos, certo? As classes mais populares, eles têm representantes no terceiro estado, mas eles não estão lá, sentados nessas cadeiras, tá? Então, os grupos populares, o rei convoca nesse momento de penúria da França. Esse estado geral que não era convocado há muito tempo. Os grupos populares, eles se fazem representar, né, pelo terceiro estado. Eles conseguem fazer chegar ao terceiro estado as suas reivindicações, ok? Rogando pelo fim das suas misérias. O voto conservador nesse estado geral, esses estados gerais, é praticamente certo. Por quê, professor? Porque veja, o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza. Primeiro estado e segundo estado fecham, certo? As reivindicações do povo e da burguesia, do terceiro estado, para você ter aí avanços, modernizações importantes, ela está isolada no terceiro estado. Primeiro estado e segundo estado, eles estão juntos. E o voto não é individual, o voto é por estado. Quem é que vai ganhar? Vai ser o quê? 2-1, certo? Você vai ter estado, primeiro estado e segundo estado votando junto, 2 votos contra 1 no terceiro estado. Então aqui, o voto conservador é dado como certo. Mesmo assim, mesmo sendo estando como dado como certo, o rei, com medo de que a Assembleia, receoso de que a Assembleia os Estados Gerais, acabasse tirando algum poder dele, tá? O que ele faz? Ele manda dissolver a Assembleia, o Estado Geral. Receoso que pudesse ser afetado, o seu poder pudesse ser afetado, ele dissolve a Assembleia. Amiguinhas, a situação aí tá braba. O cara convocou uns Estados Gerais num momento de muito problema. Miséria espalhada.
O terceiro estado por aqui, os burgueses por aqui, querendo reformulações, renovações, o povo fazendo chegar ao terceiro estado suas reivindicações. O que acontece? Os representantes do terceiro estado ficam revoltados e invadem um salão de jogos, tá? Um salão de jogos, o jogo da pela. O jogo da pela é um tipo de tênis, né? Praticado no salão, tá? Tipo, fora da quadra, né? Eles invadem esse salão onde os nobres jogavam a pela, né? E nesse salão eles proclamam o juramento da sala do jogo da pela. Ok? Fazem isso, eles revoltados, o rei dissolve, não precisava dissolver, o voto conservador era garantido. Só que ele, com medo de perder poder, dissolve. O terceiro estado ficou revoltado, invadiu aí, olha como é que a coisa estava tão à flor da pele, que as coisas foram, como eu falei no início, as coisas foram acontecendo naturalmente. Aquilo foi sendo botado para fora de forma natural, espontânea, de uma forma tão rápida, que daqui a pouco os caras estavam tomando a Bastilha, porque essa revolta do terceiro estado se espalha pelas ruas. Certo? Eles invadem e fazem o juramento da sala do jogo da pela, criando uma Assembleia Nacional. Ferrou. Garoto. Galera, pessoal, ferrou. O que é uma Assembleia Nacional? Uma Assembleia Nacional é para você fazer uma Constituição. Nesse primeiro momento aqui, eles não querem derrubar o rei, mas eles querem que o rei se submeta a uma Constituição. Isso eles querem, nesse primeiro momento. Tá? Então eles vão lá e criam uma Assembleia Nacional, que logo é transformada no quê? Numa Assembleia Constituinte. Aí, ó. Lá em 9 de julho de 1789, no primeiro momento eles não estão interessados em derrubar o rei. Nesse momento eles querem criar uma Constituição e querem que o rei submeta-se a essa Constituição. Certo? Ferrou. Ferrou. Logo transformado em Assembleia Constituinte. E aí começa a revolução, porque a partir desse ato de rebeldia do terceiro estado, o povo do lado de fora, não só na cidade urbana, mas nos campos também. No campo e nas cidades, essa rebeldia do terceiro estado se espalha numa onda geral revolucionária. Beleza? Se espalha numa onda geral revolucionária. Teve início a revolução, que também radicalizou-se pelos campos e pelas cidades. Pessoal, nos campos, os camponeses invadiram castelos de senhores feudais, né? Entre aspas, aí, da nobreza, queimaram castelos, teve nobreza fugindo para a torta direito, lincharam, pintaram o sete. Radicalizou-se essa rebeldia do terceiro estado pelas ruas. Nas cidades, principalmente com os sans-culottes, né? Tem esse nome, os sem calças, né? A nobreza usava um tipo de calça mais elegante, os sans-culottes não tinham essa estética, usavam um tipo de calça que eram considerados então os sem calças, na verdade, né? Eles não tinham aquela calça dos nobres, que era bem justinha aqui, então eles não usavam essa roupa. Então eram chamados de sans-culottes. Nas cidades, eles eram os mais entusiasmados no movimento revolucionário. Tá? E aí a burguesia, temendo tanto a reação dos nobres quanto do levante popular, a burguesia cria uma milícia, a chamada Guarda Nacional. Beleza? Esse é o primeiro momento da Revolução Francesa. Você tem esse ato de rebeldia do terceiro estado. Esse ato de rebeldia, eles montam uma Assembleia Nacional, logo viram uma Assembleia Constituinte, eles não querem romper com o rei, eles querem que o rei jure a Constituição. Esse ato de rebeldia ganha as ruas nos campos e nas cidades. Nas cidades, os sans-culottes, os sem-calças, são os mais fervorosos, mais entusiastas, e no campo, o campesinato invade castelo, queima castelo, mata senhor, pintam o sete. Beleza? Seguindo em frente, suave, né? Tranquilinho, até aí. Ok. E aí nós temos as mudanças. Como assim as mudanças, professor? Você não está falando que está só começando o negócio?
Sim, estou falando que está só começando o negócio. Mas o negócio começou. Se começou, tem mudança. Ok? Se começou, tem mudança. E aí o que acontece? Leis são aprovadas, várias leis são aprovadas. Tá? Pela Assembleia, a gente não está falando que montar uma Assembleia Constituinte. Até se formar uma Constituição, as leis, a revolução está em processo. Tá? Quem está liderando o país agora, nesse momento, é a Assembleia do Terceiro Estado. Ok? E aí você tem aí uma série de leis sendo aprovadas para manter a ordem social. Você tem a abolição dos impostos senhoriais, essa lei visa o campesinato a poder, olha só, as leis aprovadas pela Assembleia visam manter a ordem social. Se eu quero manter a ordem social e existe um rebuliço nos campos, eu preciso criar leis para atender as reivindicações dos camponeses, para eles poderem parar, para eu poder ter ordem social. A abolição dos impostos senhoriais, que era uma coisa muito feudal, né? A Assembleia abole. Ok? E aí é uma lei para os camponeses. Confisco dos bens da igreja. Olha só que importante, ó, isso aqui cai em prova dessa. A Assembleia, veja que não é ainda um governo instituído. Você não tem ainda uma república, o rei não assinou Constituição nenhuma, a Assembleia está criando uma série de leis. Dentro dessas leis, ó, eles aprovam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Beleza? O que são as declarações dos direitos do homem e do cidadão? É importante até hoje para a gente, até mesmo para as atualidades. Sempre quando se fala em direitos humanos, que muita gente critica os direitos humanos porque acha que protege bandido, e a questão não é essa, mas não vamos entrar nessa polêmica, certo? Vamos continuar aqui. Ela defende os direitos do cidadão. Direitos o quê? A liberdade, por exemplo, a propriedade. Aí, ó, tem alguma coisa aqui falando que você precisa deixar sua propriedade para alguém? Não. Igualdade jurídica. Resistência à tirania. Constituição, aí já é uma outra declaração, tá? Direito à vida, tudo isso aí está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí também faz o que? A Constituição Civil do Clero. Muitos padres, muita gente do clero, muitos clérigos não vão assinar, não vão jurar a Constituição Civil do Clero. Serão os chamados padres refratários. Tá? Isso aqui é uma espécie de laicização do Estado. A Constituição Civil do Clero, em 1790, ele vai separar a Igreja do Estado. Tá? Já é um processo de laicização do Estado. Lá naquele módulo, quando nós falamos de iluminismo, falamos sobre laicização. Tá? Falamos sobre esse processo, então você vai pegar o vídeo, aquele vídeo, aquele módulo de iluminismo que está lá sobre laicização. Você já sabe o que é. Tá? Então isso aqui é um processo de laicização. A Constituição Civil do Clero ele vai separar a Igreja do Estado. E aí em 1791 temos aprovada a Constituição. Pessoal, vai ter umas 3 Constituições pela frente aí, tá? Essa é a primeira, nesse momento revolucionário. O que essa Constituição faz? Ela abole o dízimo eclesiástico, você não tem mais que pagar dízimo obrigatório. Proíbe a venda de cargos públicos, certo? Agora é por merecimento, por concurso. Suspensão dos privilégios fiscais, suspensão, ainda não é o corte, dos privilégios fiscais da nobreza. Ok? E aí a França se torna, com essa Constituição, uma monarquia constitucional. Olha aí a pegadinha, essa é a Assembleia, a primeira. Não quer romper com o rei, ela quer apenas que o rei jure uma Constituição. E aí nesse momento, Luís XVI passa a conspirar com os nobres, ok? Mas no momento que ele é obrigado a se submeter a uma Constituição, ele passa a conspirar com os nobres e tenta fugir da França. Só que ele não consegue isso, ele é pego, beleza? Ele tenta fugir para a Áustria, não consegue, é pego no caminho, tá? E aí tem que voltar escoltado, permanece lá, fica preso lá.
Tá? Na Assembleia, você tem aí o começo de uma divisão política. Nessa Assembleia, começa a se definir, inclusive é algo que vai ser importante para a gente nas atualidades. Começa a se definir nessa Assembleia o que é esquerda e o que é direita. Por quê? Né? Qual é a lógica disso? É porque na Assembleia, então você vai começar uma divisão política em grupos. Né? Nós somos mais radicais para esse lado, nós somos mais radicais para esse lado, nós somos moderados, somos de centro. Surge aí a divisão política tomando corpo. Tá? Grupos patrióticos, adeptos das mudanças, sentando-se à esquerda. Depois isso vai se tornar os jacobinos, ok? Sentando-se à esquerda. Do plenário, tá? Ou do rei, que é uma monarquia constitucional. O rei lá, né? Do plenário. E defensores do antigo regime, conservadores, portanto, certo? Querendo que o absolutismo continue e tudo mais, os privilégios da nobreza, etc, etc, sentando-se à direita. Defensores do antigo regime, sentando-se à direita. Ok? Depois vão ser os girondinos. No centro ficavam os moderados e os indecisos. Eles querem mudanças, mas ao mesmo tempo não querem mudanças tão radicais assim. Eles se sentam no centro. Depois vão ser os deputados da planície, sentarão no centro. Olha aí, ó, esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, formando-se aí. Até hoje nós temos essa configuração, até hoje nós temos essa divisão política. Muitos afirmam que na atualidade não se sabe mais o que é esquerda e o que é direita. Mentira. Quer dizer, pelo menos na minha opinião. Você ainda tem muito bem definido o que é uma esquerda, o que é uma direita e o que é o centro. No Brasil, então, está muito claro. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe não, que isso não faz parte da sua prova. Sua prova é isso aqui, certo? Depois disso, duas forças se destacam. Depois de patriotas e de defensores do antigo regime, duas forças vão se destacar. Os girondinos, que vão se sentar à direita. Quem são os girondinos? Uma alta burguesia, defendendo interesses burgueses, ok? Sentando-se à direita, e defendendo posições, quer dizer, aí no caso defendendo posições mais moderadas. Eles querem mudanças, a alta burguesia, querem mudanças para atender os seus interesses econômicos, mas não querem radicalizar, sentam-se à direita, ok? Principalmente aí, ó, os interesses da alta burguesia. E os jacobinos sentando-se à esquerda, defendendo mudanças mais radicais. O pessoal de centro, o pessoal indeciso, é a galera que vai ser chamada de planície. Vamos ver mais à frente, tá? Vamos seguir aqui. Suave, né? Tranquilinho até aí, nada muito complicado. E aí nós vamos ter a fase do terror jacobino. Esse foi o primeiro momento da Assembleia Constituinte. Pretendeu estabelecer a ordem social, implementar uma série de leis para apaziguar o campesinato, para apaziguar as cidades, mas o processo revolucionário continuou e radicalizou-se no que ficou chamado como terror jacobino. A guilhotina, ó, sentou a pua aí nesse momento. Muita gente morreu guilhotinada e nós vamos ver isso aí agora, tá? Veja bem, a Prússia e a Áustria, que são governos absolutistas, de reis absolutistas, eles querem invadir a França para restabelecer o antigo regime, tá? O rei quer que eles invadam, porque o rei incentiva essa guerra com os franceses, porque ele quer voltar ao poder dele. Ele quer que a força revolucionária se enfraqueça com essa guerra e ele assuma o poder de volta. Os revolucionários querem essa guerra também, apesar aí dos jacobinos terem ficado meio receosos, eles querem essa guerra também. O fato, os girondinos também, todo mundo quer essa guerra, certo? O fato é o seguinte, a Prússia e a Áustria querem intervir na França, e aí o clima interno ele se acirra, com vários suspeitos de conspirar em favor do inimigo, tá? Tanto da Áustria quanto da França. Ó, esquece aquela parte de quem quer o que isso não vai cair em prova não, tá? O rei francês queria, porque quer que o movimento se enfraqueça, os jacobinos hesitantes no primeiro momento, mas também pensam que uma guerra com a Prússia pode fortalecê-los. Esquece isso aí. O detalhe é,
o importante dessa guerra de intervenção da Prússia e da Áustria, essa pretensão de querer intervir na França, é que vários suspeitos, várias pessoas vão ser acusadas de conspirar com o inimigo, sendo fuzilados. Tá? Por exemplo, muitos padres refratários, já falamos o que são os padres refratários, aqueles que se recusaram a jurar a Constituição Civil do Clero, foram, por exemplo, fuzilados, acusados de conspirar com o inimigo. E uma percepção muito forte é que tá aí começa o bicho vai pegar para o rei. Porque essa guerra dá uma impressão muito forte entre os franceses de que o rei os traiu, de que o rei conspirou com a Prússia e com a Áustria. Então existe uma noção muito forte de que o rei havia traído os franceses. Surge então a Convenção. A Convenção é controlada pelos girondinos, tá? Só que o poder da Convenção vai rivalizar, né, com o poder da Comuna Insurrecional de Paris. Essas duas forças elas vão estar rivalizando ali no poder. A Convenção controlada pelos girondinos e a Comuna Insurrecional de Paris, dominada pelos jacobinos. Certo? Rivalizava aí com o poder legal da Convenção. O poder da Comuna Insurrecional de Paris, ela rivaliza com o poder legal da Convenção. Ok? E aí o rei é preso. O rei é preso e é acusado de alta traição e é culpado. Certo? O rei é preso, tem seus poderes suspensos, proclama-se a República, ok? Convenção e Comuna Insurrecional de Paris, dois poderes aí rivalizando uma com a outra. E aí o rei é processado e é culpado de alta traição, sendo guilhotinado em 1793. Tá? Os girondinos perderam o controle para os jacobinos e aí inicia-se a fase do terror jacobino. O que é essa fase? Vamos lá. Você tem primeiro a Revolta da Vendéia. A Revolta da Vendéia foi uma revolta de camponeses contra a Revolução, tá? Porque eles se recusavam a servir ao exército, né? A conscrição, a serem obrigados a servir ao exército, contra o exército revolucionário. Os jacobinos vão chamar isso de... vão alegar que existe um perigo de contra-revolução. E aí, meu amigo, minha amiga, inauguram o que eles chamaram de despotismo da liberdade. Eles usam isso aqui, a Revolta da Vendéia, como um pretexto para fazer o quê? Perseguições políticas. Tudo bem? Eles vão dizer que essa Revolta da Vendéia de camponeses contra a Revolução é um movimento contra-revolucionário, que quer acabar com a Revolução. Eles usam isso como desculpa, como bode expiatório para empreender perseguições políticas. É o que eles chamaram de despotismo da liberdade. Bem contraditório, né, esses termos. Objetivando apoio popular, várias leis vão sendo aprovadas, loteamento de terras para os camponeses, a lei do máximo, ou seja, de preço máximo para as mercadorias, não podia passar disso, ou seja, o preço é tabelado, tem um preço máximo aí que os caras podem cobrar. Loteamento, lei do máximo, são dois exemplos de leis objetivando aí uma ordem social, certo? Que nem lá na primeira Assembleia. Uma nova Constituição é assinada em 1793, outra Constituição, aquela acabou, morreu. Surge essa, que estabelece sufrágio universal masculino. A partir de 21 anos de idade, todo mundo pode votar. Homens, tá? Sufrágio universal masculino. Ou seja, acaba o voto censitário. O voto censitário estava lá na Assembleia. Aquela primeira Assembleia mantém um voto censitário, que você já viu comigo o que é. Um voto censitário, certo? Vimos lá no outro modo. Sufrágio universal masculino. Implemento ensino público gratuito. Ok? Ensino público gratuito. E um novo calendário. Esse novo calendário tem a ver com a implementação de novos símbolos de legitimação da nova república. Novos símbolos. O absolutismo tem os seus símbolos. Não está sendo derrubado? Não está sendo instituída aí uma república? Os caras querem novos símbolos. O calendário, por exemplo, derruba-se o calendário gregoriano, de influência católica, certo?
que é o nosso calendário, depois ele vai ser restituído, é o nosso calendário até hoje, certo? E você tem aí a implementação de um calendário revolucionário, brumário, né? Muda-se o nome dos meses para as estações do ano, por exemplo, flores, nomeando ciclos de dias, de semanas, muda-se o calendário. É só isso que é feito para mudar a simbologia, para implementar símbolos novos? Não, não é só isso. Tem também, ó, a Marselhesa, que vai se tornar o hino francês, é um novo símbolo. Eliminação de festas religiosas, ok? E o culto ao Ser Supremo. Culto a um Ser Supremo, que seria o Deus da justiça e da razão, ok? A paranoia jacobina, galera, mandou um monte de gente para a guilhotina. Com esse papo aí de movimentos contra-revolucionários, os caras ficaram paranoicos, empreenderam uma perseguição política incrível, milhares de pessoas foram guilhotinadas. Tá? O poder desse cara aqui, ó, o Robespierre, esse cara vai liderar os jacobinos através do Comitê de Salvação Pública, certo? E sua lei dos suspeitos. Essa é a principal. O Comitê de Salvação Pública, tem outras aí. O Tribunal Revolucionário, por exemplo, também é uma instituição que o Robespierre vai ter influência. O Tribunal Revolucionário é um, o Comitê de Salvação Pública é outro, tá? Só que os caras mandam muita gente para a guilhotina, inclusive jacobinos. Nomes importantes como Danton vai ser guilhotinado, ok? Isso vai desgastar os jacobinos, porque essa foi a fase do terror. A fase do terror, muita gente, a paranoia jacobina não tem limite. Mandou guilhotinar girondinos, mandou guilhotinar a gente da planície, mandou guilhotinar a gente, os próprios jacobinos, ok? Porque você vai ter uma divisão entre os jacobinos, e aí o Robespierre vai pegando pelas beiradas. Pega primeiro um, pega o segundo outro, para o seu grupo dominante. E aí, desgastados, você vai ter um golpe, tá? Esse golpe aqui, ó, com o desgaste dos jacobinos, suave, né, galera? Tá tranquilo. Olha aí, ó. Nós temos agora os jacobinos no poder e o terror jacobino mandando um monte de gente para a guilhotina, por conta dessa paranoia de contra-revolução, tá? Desgastados, porque eles mandam matar muita gente, inclusive próprios jacobinos, Robespierre desgastado, tem-se um golpe que vai implementar um diretório. Vai ser inaugurada a fase do diretório, ok? Vai ser inaugurada a fase do diretório e o próprio Robespierre vai ser guilhotinado, ok? O próprio Robespierre vai para a guilhotina também, o cara vai para a guilhotina também. Com esse golpe, chega ao poder o diretório, tá? E aí uma outra Constituição é feita, a terceira Constituição, a de 1795, volta a ser censitário o voto, você já viu comigo o que é voto censitário, ok? Enfatizando o direito à propriedade, direito ao lucro, igualdade restrita aos direitos civis. As pessoas não são iguais, só são iguais civilmente, ok? Apenas os direitos civis são iguais. E aí o diretório vai enfrentar um monte de conspiração monarquista, de radicais revolucionários, e aí vai também, por exemplo, aqui ele vai enfrentar monarquistas ultra-radicais como a Conjuração dos Iguais. Aqui, ó, tem um cunho bem socialista. Seu principal líder foi o Graco Babeuf. Esse cara vai para a guilhotina. O diretório vai enfrentar conspirações monarquistas, absolutistas, e também movimentos ultra-radicais. O Babeuf, por exemplo, defendia o fim da propriedade privada. O Babeuf foi para a guilhotina também. E aí você tem um período do diretório que vai até a ascensão de Napoleão Bonaparte. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Chega a fase do terror dos jacobinos, os caras assumem o poder, principalmente aí com o Comitê de Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário, comandados por Robespierre. A paranoia jacobina não tem limite, manda um monte de gente para a guilhotina, e aí você vai ter um golpe, porque o Robespierre, desgastado, ele vai ser guilhotinado também. Olha o destino aí, né? Cruel o destino. É cruel, não é? O cara foi para a guilhotina também. E você vai ter a fase do diretório que vai até Napoleão Bonaparte. Tudo bem?
O que nós vamos ver agora? Vamos ver um exercício? Vamos ver um exercício, professor! A Revolução Francesa foi a culminância de vários processos revolucionários e também a mais importante revolução ocorrida em toda a história mundial contemporânea, com exceção da Revolução Russa. Ela representou uma ruptura estrutural. É ou não é? É assim. A burguesia, alijada do poder político pela aristocracia, se insurgiu, tornando-se senhora do Estado. Durante a Revolução Francesa, houve um período que foi o mais radical da Revolução, de 1793 até 94. Cerca de 42 mil pessoas acusadas de alta traição foram guilhotinadas a mando de Robespierre. Este episódio faz alusão ao período da terror, gabarito C, ok? Não é, o grupo de direito não faz referência a isso, não faz referência ao diretório. O diretório é o golpe que é dado contra os jacobinos, porque os jacobinos vão estar desgastados. E aí vem a fase do diretório, que depois vai cair para Napoleão Bonaparte. Tudo bem? Não é consulado, não é Santa Aliança. Tranquilo, né, pessoal? Nada muito complicado, tudo foi surgindo de forma muito espontânea e natural e rápida, o que surpreendeu muita gente. Foco aí, não vamos desanimar, galera, é fácil demais, é tranquilo demais, história é bom demais, história é uma delícia. Localiza a gente no tempo e no espaço. Até o próximo módulo.